Salve, salve galerinha, tudo bem? Hoje está aqui ao meu lado a psicóloga Ana Luísa, especializada em saúde mental e transtornos mentais. Eu trouxe ela hoje para a gente fazer um link e falar sobre emagrecimento, obesidade e sobrepeso. Ana, o que eu sempre falei com os meus alunos, e era isso que eu queria levar para o público, é que ao longo de todos os anos de trabalho como personal e como consultor esportivo, as pessoas sempre vêm em busca de redução de peso. Isso é bem comum, né? Na verdade, é uma das coisas que mais procuram. As pessoas estão preocupadas ou com sobrepeso ou com obesidade, e muitas vezes até somente com uma melhora estética, mas de uma forma geral é com emagrecimento. Ao longo de todo esse tempo, eu sempre percebi que era um trabalho que deveria ser feito em conjunto com a psicologia. E, no meu ponto de vista, as pessoas não têm muito essa visão. É uma coisa que eu falo já há mais ou menos uma década. Porque eu percebo que existem, por detrás daquilo daquela compulsividade que eu noto que elas têm, alguns problemas que talvez devessem ser resolvidos na psicologia, e que, na minha opinião, se esses problemas fossem resolvidos, muitas vezes acabaria aquele conflito que ela tem com a alimentação, que muitas vezes é o que eu observo que acontece, né, que acaba levando ela para um transtorno, minha observação. E eu sempre acho que ali é um problema central, que talvez ela devesse até se preocupar em tratar isso primeiro, para depois ela conseguir buscar a ajuda de um personal, de um nutricionista, ou de um profissional que possa ajudar ela no emagrecimento. Eu queria saber de você qual é a sua opinião sobre isso. Existe fundamento nisso que eu penso, ou eu estou viajando na batatinha? Total fundamento, né? Acho que uma coisa importante quando a gente fala tanto em relação a emagrecimento, obesidade, às vezes até em relação à estética, como também quando a gente fala sobre tratamento de saúde mental, se a gente for pensar em depressão, ansiedade, etc., do quanto que as disciplinas elas precisam conversar uma com a outra, e que o trabalho ele fica muito mais efetivo quando existe uma interdisciplinaridade, ou seja, quando as ciências trabalham juntos, seja a psicologia, com a nutrição, com a medicina e etc. Né? Por quê? Se a gente fala, por exemplo, em casos de depressão, até os transtornos psicóticos, hoje a gente tem provado de que os alimentos acabam interferindo no tratamento. Né? Lógico que isso ainda está sendo bastante estudado, mas a gente já tem uma certeza, assim, que existe essa influência. Por isso que uma das indicações que a gente faz quando a pessoa está em tratamento de saúde mental é cuidar da alimentação e fazer atividade física. Né? 3 vezes por semana, 20 minutos, é o que a gente tem também provado de que isso ajuda o tratamento de saúde mental. Então, da mesma forma que num tratamento onde as pessoas acham que é somente psicológico e psiquiátrico, e a gente diz o quanto que é importante cuidar da alimentação e da atividade física, né? Também o contrário. Então, alguém que vai buscar um tratamento de emagrecimento ou para ficar com o corpo, sei lá, mais sarado, qualquer coisa nesse sentido, o quanto que é importante não só a nutrição, endocrinologia, etc., como também a psicologia, né? Da gente conseguir integrar todas essas ciências. Então, tem total fundamento, porque a gente precisa pensar sobre o que está por trás tanto daquele desejo, né, seja de emagrecer, etc., como também da relação com o alimento, relação com o próprio corpo. É interessante porque, assim, o que eu vejo nas pessoas que sempre vêm, nos diversos perfis que a gente tem, mas isso é meio assim que um consenso. Eu queria até que você tentasse me ajudar a esclarecer isso, clarear essa ideia. Eu vejo que as pessoas muitas vezes têm dificuldades em assumir determinadas coisas. Por exemplo, ela vem para mim com sobrepeso. Coisas que eu procuro saber é sempre tentar entender qual é a noção que aquela pessoa tem sobre o estado dela. E eu vejo muita dificuldade da pessoa reconhecer qual é o papel dela, qual foi o papel dela naquilo. Não vou falar de culpa, porque acho que culpa não seria a palavra correta. Mas, assim, obviamente, na minha opinião, se você está com sobrepeso, algo aconteceu. Talvez você, é bem provável, na verdade, mais provável é que você venha ingerindo alimentos demais, né? Só que existe uma resistência da pessoa em reconhecer que ela faz isso, né?
por exemplo, que ela come demais ou que ela não come demais, mas é que ela come errado. E aí o fato dela comer errado, talvez por nervosismo, ansiedade, não sei, é o que vem levando ela para aquele sobrepeso. Mas elas ao mesmo tempo não conseguem ver isso dessa forma. Por que isso acontece? Bom, acho que a resposta é muito ampla, né? Vou tentar aqui, porque o que é basicamente assim. Isso pode acontecer, né? Basicamente, primeiro que a gente precisa pensar o quanto que existe aquilo que é da orientação, né? Do quanto que às vezes é falta de conhecimento mesmo, então de como fazer uma boa alimentação ou de como fazer uma atividade física, etc. Então, alguns casos precisa desse tipo de orientação, é falta disso, né? Em outros, se a gente for pensar, lógico que eu estou aqui generalizando, sim, né? claro. Porque cada caso é um caso e é isso que precisa ser visto, mas existe uma questão sobre como lidar com a emoção, o quanto que o tipo de alimentação acaba sendo uma forma de lidar com algumas emoções, e outra que é a ligação com o próprio corpo, como eu estava dizendo antes, e da gente pensar sobre a questão da corresponsabilidade. Por quê? Acho que existem duas perguntas que são muito básicas quando a gente fala no processo de emagrecimento. A primeira delas é, eu quero ficar magro ou eu quero emagrecer? Tem uma diferença. Ficar magro é eu quero ficar magro, ponto. Emagrecer é eu entrar no processo de emagrecimento, que exige o quê? Mudança de comportamento, sim, mudança de hábitos, mudança na rotina, mudança daquilo que você entende como lazer. Exige muito de você, né? Que tem que ter a orientação, mas vai além da orientação. Então não adianta você orientar e a pessoa não fazer, né? Sim, mas isso é o que a gente mais nota muitas vezes. A grande verdade é que eu percebo que muitas pessoas elas desejam algo, mas elas não parecem estar preparadas para esse algo. Então elas vêm com um discurso para você, eu quero emagrecer, mas o que me parece, eu digo que me parece porque eu não consigo fazer essa análise, né? É que ela não está realmente convencida de que ela quer aquilo para ela. É como se soasse como uma... eu não sei se a palavra certa seria uma desculpa ou um desencargo de consciência. Vamos supor, eu já fui para academia, alguns contratam um personal, né? Não, eu já treinei a minha uma hora, né? Ela fez a 1 hora de treino dela, talvez ela tenha feito um pouco mais de atividade depois, de cardio, não importa, a questão é que ela não cumpre com aquele papel que ela deveria cumprir. Sim. E aí onde me soa isso estranho, porque ela tem um discurso que ela quer emagrecer, mas o comportamento dela não demonstra isso. É onde a gente entra, é onde a psicologia pode ajudar. Legal. Né? A psicologia pode justamente ajudar a pessoa a entender isso e o que está por trás deste comportamento. Então, tanto em relação a se eu quero realmente, o que eu quero ficar magro e por que eu quero ficar magro, né? Que relação é essa, às vezes, com a sociedade ou com a minha própria saúde, etc. E outra coisa, eu entrar no processo de emagrecimento, e se eu falar, eu quero entrar no processo de emagrecimento, que aí vem a segunda questão, eu quero emagrecer ou eu quero ser emagrecido? Porque tem muito disso. Então, uma coisa é eu querer emagrecer, que é eu realmente entrar num processo de mudança. Seria eu cumprir pós-academia e não pensar que você já fez todo o seu trabalho dentro da sala. Outra coisa é ser emagrecido, tipo, contrato um personal, contrato um nutricionista, delega a responsabilidade. Um consultor, e a responsabilidade é sua de me emagrecer. Né? Ou eu tomo um remédio, e aí eu tomo uma medicação ali para me emagrecer. Eu faço cirurgias, logicamente estou generalizando, tá? Não estou dizendo que todos os casos são assim, mas estou generalizando aqui, mas existem alguns casos em relação a isso. Tanto que as pessoas tomam medicação, o que elas fazem depois? Engordam tudo de novo. Sim, porque não houve mudança de comportamento. Porque não houve mudança. As pessoas fazem cirurgia, colocam o balão gástrico, tudo, e depois engordam tudo de novo. Né? Sim. Mais uma vez, estou generalizando, mas acho que é importante a gente pensar sobre isso. O problema não é o procedimento, o problema não é a medicação, mas sim a forma como você faz uso disso. Então, em alguns casos sim precisa de medicação, sim precisa da cirurgia, né? Só que a pessoa precisa se preparar para aquilo, porque não dá para eu colocar isso em cima de outra coisa, né? Que é isso que você está dizendo, que a pessoa acaba, tipo, não, já fiz academia, então
já fiz minha parte, como se aquela uma hora, sei lá, uma vez a cada... Mágico. Se fosse mágico. Botou pitangue, resolve tudo de uma hora. Isso, ou então, tipo, eu tô te pagando como meu consultor, então se eu não tô emagrecendo, a culpa é sua. Você que não sabe me orientar direito. E quando, na verdade, a pessoa que não tá realmente colocando aquilo em prática. Aí fica aquela história de comer escondido, achando que, né, isso que vai fazer a diferença. Isso acontece bastante. Aquela coisa toda. Ele tenta enganar ele mesmo. É isso, é enganar a si mesmo. Legal, bacana. Ajudando logo, agora quem está fazendo análise sou eu, né? Sempre que um cliente me aparece uma primeira vez, automaticamente eu estou fazendo uma leitura de tudo que ele está me falando, né? Nem tudo que ele me traz é 100% verdade, às vezes porque nem ele tem noção do que ele está falando. E isso para mim fica meio claro, né? Aquela questão que eu estou falando do discurso contraditório, onde ele me diz uma coisa, o corpo dele, o comportamento dele me diz outra. Porém, sempre que essa pessoa tem o sobrepeso, eu sempre acho que tem algo por detrás disso. Eu queria saber se eu estou correto pensando dessa forma ou se não necessariamente, porque a impressão que eu tenho é que existe algum problema ali a ser sanado. Não sei de que natureza, não cabe a mim. Pode ser, sei lá, alguma coisa da infância, pode ser um relacionamento que terminou, pode ser um casamento que terminou, pode ser algo que não aconteceu na vida daquela pessoa, ou talvez ela simplesmente não lida bem com as emoções dela. Mas eu sempre penso que existe algo que precisa ser resolvido, ou que ficou mal resolvido. Quer dizer, eu sempre acho que existe, acho que eu estou sendo repetitivo, mas algo a ser tratado. Por isso que ela tem sobrepeso. Eu estou certo ou eu estou errado? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Até porque a gente precisa ver a relação com a sociedade. Né? O quanto que às vezes as pessoas, na verdade, querem ficar magro, mas por uma questão de querer corresponder a um padrão social. E que a saúde dela tá boa, mas a questão é que ela quer corresponder àquele padrão social, ou ela quer atender o desejo que é do outro. Se ela está no relacionamento e imagina que a pessoa ali, o parceiro ou parceira, queira que ela esteja de uma forma, e aquilo às vezes não tem a ver com ela, né? Mas ela quer corresponder a um ideal do outro. Então, por exemplo, um parceiro ou uma parceira que gosta da pessoa mais fortinha, mais cheinha, e ela engordou por influência de outra pessoa, seria isso? Também, como o contrário. Né? Então, mas a questão do sobrepeso, é isso que a gente precisa entender. O que é esse sobrepeso? É algo que está prejudicando a saúde da pessoa, ou é algo que ela está entendendo que é um sobrepeso mais ligado à estética, né? A saúde dela está boa, a questão é a estética. E aí, se a questão é a estética, onde que está a ligação dela com isso, com o corpo? É porque ela quer atender um ideal da sociedade, nisso que a sociedade entende como belo, ou ela quer atender um parceiro ou parceira, daquilo que o parceiro ou parceira quer dela, né? Se quer mais forte, se quer mais magro, sei lá o quê. Né? Então, a questão às vezes não é necessariamente com a alimentação, mas sim da ligação dela com o próprio corpo. Né? E a alimentação acaba sendo intermediária. Mas também existem casos de que a alimentação é uma forma de lidar com algumas emoções. Sejam elas positivas ou negativas. Positivas que eu falo no sentido de emoções agradáveis como emoções desagradáveis. Né? E a alimentação acaba sendo uma forma em relação a isso. E também vai da gente entender que cada um é cada um. Então, existem pessoas que têm um sistema ali, endócrino, etc., de metabolismo, que é de um jeito e o outro é do outro. Uma questão né? de biotipo. Isso, de biotipo. Ela de é mais aceitar fortinha, ela nunca vai ser magra ou magro, né? Porque a natureza dela não é de magrelo. E ela vai ter sempre um aspecto mais forte. É disso que vocês Acho que a questão do sobrepeso, a gente precisa pensar o que isso quer dizer, né? O que é o sobrepeso. Né? A gente está falando de problema de saúde, a gente está falando de uma coisa de estética, a gente está falando do quê? Né? O que quer dizer esse sobrepeso? Acho que, em primeiro lugar, a gente precisa pontuar isso. Em segundo, é dizer o quanto que o alimento, sim, acaba sendo uma forma da pessoa lidar com, muitas vezes, com algumas situações ou com algumas emoções. Então, a gente vê muitos casos, assim, pelo menos para mim, chega muitos casos que a pessoa não vem com essa demanda de emagrecer, não é nada disso. Mas quando a gente trata algo, por consequência, ela emagrece e ela fala, nossa, tá sendo natural. Né? Um efeito que ela acaba, não era uma demanda dela, não era uma queixa, a queixa dela era outra,
Mas assim que ela começa a tratar uma coisa, consequentemente, a relação dela com o alimento também se modifica. Porque ela não precisa mais daquilo para colocar, seja ansiedade, seja frustração, ou seja, pessoas que passaram muitas vezes por privação na infância, de passou fome, etc. O quanto que depois a comida acaba sendo... não posso passar fome, então preciso estar sempre entupida, aquela coisa toda. Então, cada caso acaba sendo um caso, né? Então, primeiro a gente entender o que é esse sobrepeso e depois entender a ligação dela, seja com o corpo, seja com o alimento. E são os ganhos secundários, que é o que a gente vê muitas vezes nas ligações familiares, né? O quanto que estar naquele peso pode ser uma justificativa, estou falando de obesidade, tudo, pode ser uma justificativa para poder lidar com algumas situações. Exemplo, eu sou muito tímido, eu não sei, tenho uma dificuldade de me relacionar, mas quando eu estou obesa, é uma desculpa que eu uso, isso a gente vê acontecer, para justamente, não me relaciono com ninguém porque eu estou obesa, ninguém vai me querer. Quando na verdade a questão não é essa, né? A questão é outra. Porque não é porque você está obeso que você não consegue se relacionar, pelo contrário, as pessoas se relacionam. Ainda essa semana eu tive uma conversa com uma aluna falando justamente sobre isso, que é mais interessante você ter uma pessoa que está de bem com ela, indiferente da forma física. O importante é ela estar feliz, ela ser uma pessoa bem resolvida, bem esclarecida. E eu acho que isso não tem que ter a ver com o corpo, com a estética, mas sim com o estado interior, que é o que faz ela ser uma pessoa agradável de estar ao lado dela, né? O quanto que aquele corpo tem a ver com ela, né? O quanto que ela está aceitando ela mesma, o quanto que ela está se vendo dentro daquele corpo. Acho que isso que é um ponto interessante. Mas o que a gente às vezes escuta é usando isso como uma forma de, na verdade, lidar com uma outra coisa, que é estou chamando de timidez, mas vai além disso, né? Além da questão da timidez. E também em relação à dependência familiar, né? O quanto que a comida muitas vezes está ligado ao amor, ao afeto. Comida é muito afetuoso, né? Então a gente tem aquela coisa do bolinho da vovó, tal, que é uma demonstração de afeto, né? Não é à toa que as mães, elas querem muito mais do que alimentar os filhos, elas têm prazer. Mamães! Tem prazer, porque o alimento acaba sendo uma forma de afeto. Agora, existe uma demonstração de afeto e existe outra coisa que é aprisionar. Então, essa diferenciação também é que a gente precisa fazer. Então, é importante a gente pensar sobre os ganhos secundários daquilo. Seja do sobrepeso, isso que a gente fala, onde beira realmente a questão da saúde, né? Então, às vezes a pessoa, ela quer e ao mesmo tempo ela não quer, porque ela tem que abrir mão dos ganhos secundários dela. E o quanto que é difícil. E o psicólogo ajuda nisso, da pessoa entender quais são os ganhos, se existe ganho secundário, e se existe, quais são eles, é eles que a gente precisa trabalhar. Às vezes ela tem realmente um desejo, não, eu quero, mas eu me boicoto, porque ela não quer abrir mão dos ganhos secundários dela. Isso é uma coisa que eu observo muito, acontece muito isso. Tem muita gente que se propõe, né? Eu como consultor atendo, e o meu papel é mostrar o caminho, indicar o caminho. Você segue por ele, por sua opção, né? Não estou lá 24 horas com você te obrigando a fazer nada. Mas eu percebo essa questão do boicote, ela acontece com muita frequência. Tem gente que tem uma facilidade para se sabotar absurda, com uma rapidez com uma velocidade impressionante, na verdade, né? Interessante, legal. Muitas vezes o autoboicote tem a ver com isso, né? Com os ganhos secundários. Muito bom. Bom, obrigado, Ana. Bom, galera, eu acho que é isso. Estava com vocês aí, Ana Luísa. Espero que tenha ficado um pouco mais claro, né, o quanto a psicologia pode ser útil nesse processo de emagrecimento. Na minha opinião, um trabalho essencial para acompanhar esse processo. Eu diria que pelo menos aí em 90% dos casos aí, minha opinião pessoal, tá? Profissional. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o trabalho da Ana, vocês podem entrar no Instagram dela. Qual é o Instagram? É @psicoanaluisa, Luísa com S. Legal, que ela sempre está fazendo postagens falando sobre os mais diversos assuntos, não só sobre emagrecimento, afinal de contas ela é psicóloga e ela trata todos os tipos de pacientes, né? Se quiserem, de repente, falar alguma coisinha em particular, chama no inbox, que eu tenho certeza que ela vai responder a todos vocês, tá certo? Bom, e eu também queria agradecer esse bate-papo aqui, né, Anderson? Acho que profissionais que têm essa visão ali da integração é super importante, porque a gente precisa realmente trabalhar junto e não ter essa visão aí como se o ser humano fosse uma cisão, né? Pelo contrário, nós somos formados por várias coisas
Então, a psicologia, a nutrição, a educação física, a medicina, elas andam juntas. Elas estão sempre juntas. E cada um ali dentro da sua própria ciência, mas um precisando do outro. Então, acho que é legal quando a gente encontra profissionais que têm essa visão. E é isso. Obrigada, pessoal. Qualquer coisa tem lá o meu Instagram, também tem o meu site, que é o www.analuisacosta.com.br. Obrigada. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Aguardem novidades aí. Certamente estaremos de volta aí juntos para falar sobre outros assuntos. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um likezinho aí. E podem ficar à vontade com os comentários aí se quiserem falar a respeito, tá certo? Estamos à disposição e sugestões também sobre o assunto, tá certo? Bons treinos para vocês. Tamo junto. Saúde em todos os sentidos. Tchau. Abraço.